Muito bom poder estar aqui na casa do Senhor, né, para estar falando na palavra dele, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que também vão ver a gente pela internet. Que Deus possa abençoar cada um aqui que estiver ouvindo essa palavra. E depois do que foi falado, eu tenho certeza absoluta que era essa palavra, porque não tinha, cada um fez um pedaço, né, de forma independente. E então o pastor pediu para eu fazer a palavra e o tema que já estava desde o início da semana trabalhando era julgamentos. E aí acabou de ser lido aqui e também algumas coisas que tinha colocado na minha palavra também na abertura apareceram. Então acho que poderia dizer que cristocidentemente, como o pastor fala, era isso que ele tinha pra gente hoje, assim, para que a gente ouvisse um pouco sobre isso, né? Eu vou começar essa palavra de hoje falando um pouco daquilo que acho que a Lúcia comentou na abertura, né, de que o dia de hoje assim tão bem difíceis, né? A gente está vivendo, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro você vê o ser humano, né, em diferentes sociedades e culturas, parece que passando pela mesma situação, né? Essa situação de disputa, assim, de eu contra eles, tem eles e tem nós, isso sendo alimentado em cada vez mais, parece, né, em diferentes circunstâncias e canais de comunicação. Acho que a tecnologia surgiu uma ferramenta que Deus disponibiliza para o ser humano, né? Ele permite, nada acontece sem a permissão dele, mas como em vários momentos da história, a tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? E acho que hoje uma das coisas que tem sido muito usada por quase todos, assim, várias gerações, talvez não todas, mas as redes sociais, né? Então, nesse canal acho que fica bem nítido aí, porque fica até registrado e você consegue ler e voltar a ler de novo esse tipo de situação, né, de julgamento. Hoje em dia uma pessoa dá uma opinião de um assunto ou simplesmente quer fazer um comentário e aquilo se transforma numa disputa enorme, assim, vários momentos sendo julgada, chegando a situações limite até assim. Hoje tem adolescentes se suicidando pelo julgamento que sofrem de outros adolescentes por estar se posicionando de alguma forma com algum assunto. Então, muita gente se achando dono da verdade, superior aos outros, sabendo o que dizer, achando que tem a melhor opinião, e a verdade é que isso não é dessa forma, né? Não foi isso que Deus preparou para a humanidade. Eu até separei aqui o que significa o termo julgamento, né? Por exemplo, se eu for lá fui pesquisar na internet, sim, falando de internet, fui pesquisar lá qual que era o significado, né? Então está dizendo que se refere a uma avaliação que considera uma série de fatores ou evidências para a formação de uma decisão embasada. Então é desse jeito que está assim definida essa palavra julgamento, né? Esse você vê bem aqui, considera uma série de fatores. Na verdade é que a gente não tem todos os fatores, a gente não conhece todas as informações por trás de uma situação. Então quando a gente se acha capacitado a fazer um julgamento para os outros, tem que entender que esse julgamento é sempre parcial, você tem uma parte das informações, né? Então a sua decisão que é embasada só no que você viu daquela situação, que pode ser no fundo um pedaço minúsculo disso, né? Tem um exercício até que de uma imagem que circula também hoje muito na internet, que eles colocam um elefante, né, e põem umas pessoas com máscara ao redor do elefante. Um pega o rabo, o outro pega onde é a perna, e aí perguntam para essa pessoa: o que é isso? O que pega o rabo fala: isso aqui é um pincel. E o que pega a perna fala: isso é um tronco. E no fundo nenhum dos dois sabe que é um elefante, porque ele está vendo só aquele pedaço que está ali próximo dele, que ele tem acesso. Então é muito perigoso a gente começar a fazer julgamentos, porque como diz aqui o mandamento de Deus, está em Romanos 14:4, que está a primeira palavra ali, diz: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, aqui está dizendo isso, de que a gente não tem condição de fazer esse julgamento com essa pouca informação, né? O Senhor que criou a todos nós, criou a tudo, Ele que vai determinar o que está certo, o que está errado, por que está aquela situação ou não. E Ele tem todo o poder para deixar que aquilo aconteça ou não, manter alguém, como está escrito aí, de pé ou não. Se a pessoa está caída naquele momento, talvez tenha que passar por aquilo.
se for outro motivo também, Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus é onisciente, né, onipresente, e Ele então é o único que tem todos os fatores para fazer um julgamento. Ele conhece o coração de todos e consegue fazer um julgamento verdadeiramente justo. Então, isso daí a gente acha que a primeira coisa sobre o julgamento é isso, a gente entender que nós não temos condição nem de fazer esse julgamento por não ter acesso a tudo como Deus tem. Então. E aí, como cristãos também, a gente muitas vezes acha de verdade uma certa superioridade contra os demais, porque eu sei da palavra, eu pratico e aquele lá não, está vivendo uma vida. Eu acho que não era isso que ele queria pra gente, que a gente agisse com esse julgamento, porque é muito fácil julgar alguém diferente de nós e achar que essa pessoa está errada, né? A gente precisa, acho que, refletir um pouco mais sobre isso, né? De por que eu estou tendo essa reação com essa situação, com essa pessoa, né? Qual que é o ponto central dessa minha reação? Será que essa reação não diz mais sobre mim do que sobre aquela pessoa? Tem um ditado que diz isso, assim, quando você fala sobre algo, aquilo que você diz mais sobre você do que sobre quem você está falando. Então, se você está agindo com... respondendo de uma forma violentamente, será que não é mais o problema você do que o outro que está sendo violento? Se você está julgando que devia fazer de uma forma, ou devia criar o filho assim, ou devia agir assim no trabalho, será que não é a sua mentalidade que você está aplicando naquela situação mais do que como a pessoa é? Então, acho que a primeira coisa também é isso, assim, por que será que uma situação que a gente quer julgar, que não conhece todos os fatores, nos incomoda tanto e a gente quer opinar sobre isso? Será que o problema não somos nós e não a outra pessoa? Acho que esse é um ponto para a gente pensar, porque a gente não conhece o coração também daquela pessoa que está passando ali. Então, aqui em Mateus 9:4, que acho que é outro versículo, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Então aqui acho que fala um pouco disso que eu descrevi, de que Jesus sabe a situação que está passando e pergunta aqui, será que o mal não está com a gente e não com aquela pessoa que a gente está julgando? Talvez se a gente fizer essa avaliação, a gente vai chegar a uma conclusão diferente do que achava daquela situação, né? E aí também tem um outro fator que é o seguinte: a mesma situação, todo mundo não lida da mesma forma. Não dá para dizer que todo mundo vai ter uma facilidade com o assunto e outro talvez não tenha a mesma facilidade com aquele assunto. Sejam temas que para uma pessoa é mais importante ou menos, ou é mais polêmico ou menos, tem menos importância. Então, a gente ficar discutindo entre ele devia ter feito isso, é o que eu faria no lugar dele, ou não dá para chegar a essa conclusão. A gente não sabe o que ela viveu, que experiências que ela teve para chegar até ali. Como é que a gente pode dizer que a gente faria diferente se a gente não viveu as coisas que aquela pessoa viveu? Então, todos nós somos aceitos por Deus da forma que Ele nos criou, né? Ou seja, desde o início, quem criou a gente dessa forma foi Deus. Ele colocou Jesus aí... Ele veio também depois na nossa presença, através de Jesus, para nos dar a palavra, nos ensinar, né, sobre a salvação. Então, quando Ele fez isso, Ele trouxe essa palavra para ser recebida cada um talvez de uma forma diferente. Não é todo mundo que recebeu da mesma maneira. Alguns, por exemplo, podem ter nascido numa família evangélica e sempre ter ouvido. Outros podem ter passado uma vida inteira sem ouvir e de repente encontrou alguém no trabalho que levou. Alguns podem estar num país, como a gente sempre ora aqui, que nem é permitido o cristianismo, mas de alguma forma chegou lá para o missionário. Então, Deus teve uma forma única de querer abençoar e levar essa palavra dele, a mensagem trazida por Jesus, diferentes caminhos. Então, a gente também julgar cada um sem perceber essa vontade de Deus de ser feito de uma forma diferente para cada um, seria da nossa parte uma desobediência sobre o sentido de não confiar que Deus sabe o que está fazendo. A gente achar que a gente sabe mais do que Ele, entendeu? Do tipo,
esse cara devia ter feito isso. Será que Deus não queria que ele passasse por aquela situação primeiro para depois, com a experiência daquilo, ter o entendimento e descobrir a importância da palavra e aceitar a vida dele e aí aceitar e ter o Espírito Santo, enfim. Então, a verdade é que a gente passa muito tempo olhando para a janela e querendo julgar os outros e pouco tempo olhando no espelho. Acho que talvez o mais importante seja isso, analisar que o que nós estamos fazendo hoje se agrada a Deus. E aí em Romanos 14, 13 está falando disso. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Então aqui ele quer isso, que a gente pare de julgar os outros e pense mais nas atitudes e as decisões que a gente está fazendo para ajudar esse irmão e não colocar dificuldades, talvez até na aproximação dele com Jesus. Talvez o nosso julgamento acabe até afastando ele de Jesus e da palavra do que está abraçando ele e trazendo ele para mais próximo de Jesus. Se o nosso julgamento for algo sobre querer levar talvez o julgamento na base de um ensinamento, de algo que a gente vê que aquela pessoa não conhece sobre a palavra e talvez esteja agindo contra isso, ao invés de julgar ela e criticar, nosso trabalho como cristão deveria ser de abraçar ela e trazer ela para dentro, né, da palavra do cristianismo, e não de afastar. Então toda vez que a gente está julgando, a gente talvez pensar isso, se a gente não está colocando um tropeço e atrapalhando ao invés de estar ajudando. Amém? Aqui, falando do espelho, né, começar lendo Mateus 7, 3, 5, falando um pouco mais disso, acho que foi até falado aqui dentro do comentário da Sara, né, não sei se esse versículo, mas era sobre isso. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Então, aqui, para complementar, não vou falar a mesma coisa talvez que ela falou desse aspecto, mas complementando o que foi falado, a gente às vezes esconde então os nossos problemas atrás de uma máscara, de uma maquiagem, direcionando isso daí para falar dos outros, né? E quando na verdade o problema talvez esteja com a gente deveria parar e ver isso. Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então, muitas vezes a gente está fazendo esse julgamento e falando do outro, não com o objetivo, como eu disse antes, de ajudar o irmão, né? Mas sim de nos sentir, às vezes até superiores e donos da verdade, sem perceber isso, que a gente não está fazendo isso do coração, então. Não estamos fazendo para o Senhor e muito menos para ajudar aquela pessoa. Estamos fazendo talvez mais para o nosso ego, né? Para tentar se satisfazer dizendo, olha como eu estou acima daqueles que fazem isso, daqueles que são dessa forma. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nesse sentido da trave por que eu estou apontando para o outro e não para mim. Então, no último versículo que está aqui, que é o 2 Timóteo 2,15, diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, em vez de se preocupar isso com os problemas dos outros, perder até o sono às vezes querendo fazer isso, aqui acho que dá uma instrução no sentido de a gente tentar atuar na obra do Senhor, né? Usar as ferramentas que Ele nos deu, seja falar da palavra, seja uma oração, ou seja alguma outra forma de contribuir com aquela pessoa mais do que criticar, e aí está atuando aqui como um obreiro, que não se envergonhe do que está fazendo, mas sim usar de forma positiva, né, a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus para ajudar aquela pessoa do que somente ficar criticando ela. Eu acho que isso Deus aprovaria muito mais, é isso que Ele busca pra gente, sempre fala, né, de que o nosso papel como cristão é levar a palavra a mais pessoas. Seguindo nessa linha desse raciocínio, a gente precisa também parar e fazer aí uma autoanálise, né, usar uma autoanálise para ver o que a gente precisa também mudar na gente, porque além de só
tentar identificar situações que a gente possa ajudar os outros para se aproximar mais de Deus, é o que nós estamos fazendo para tirar, para enxergar aquilo que nós estamos tentando esconder às vezes ou não enxergar, e pensar em como a gente pode mudar isso, né? E aí Provérbios 22:4 está dizendo: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então acho que aqui o que ele está dizendo é isso, de que será que a gente tem olhado o nosso reflexo no espelho ultimamente e tido a humildade, né, de reconhecer as nossas falhas, de perguntar o que a gente precisa melhorar antes de falar dos outros, né? Ou seja, será que eu estou agindo de acordo com a palavra, com temor ao Senhor? Porque se eu fizer isso, ele diz que a gente vai receber riquezas e honra, né, e principalmente entregando a vida a Ele, a vida eterna, né? Então, por que se preocupar com o outro, né? Se Deus veio para todos, né? Ele montou uma situação para você passar e viver e presenciar e fazer suas escolhas, e também fez isso para o outro, mas Ele não fez igual de todo mundo. Então, deixa outra pessoa se preocupar com a dela. Como foi falado antes, se você vê algo que você possa ajudar, sim, tentar de uma forma construtiva cristã, com o bom uso da palavra, ajudá-la, mas foque também nisso, em olhar no espelho e fazer essa parte. E aí Salmos 19:14 também fala de que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, aqui o que a gente precisa é isso, de que as palavras que a gente usar, elas saiam do nosso coração de uma forma agradável, não para fazer julgamentos negativos, que a gente possa usar as palavras de uma forma que o Senhor ele se agrade, que Ele tenha orgulho do que a gente está fazendo, que a presença dEle seja sentida por outras pessoas e que Ele esteja sempre baseando e seja rocha assim, o embasamento daquilo que a gente vai falar para ajudar os outros ou para considerar para nós mesmos. Então, deixamos de ter interesse tanto em ficar olhando para a janela, olhar para o espelho e não ficar falando dos outros de uma forma negativa, mas sim dessa forma positiva que a palavra diz aqui. E aí termina também aqui falando essa parte em Mateus 7, versículos 1 e 2, o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então ele também diz de que, além de não se agradar, esse mesmo critério que a gente está usando será usado contra a gente, ou a favor, enfim, será usado no nosso julgamento. Então, cuidado com que critérios que você está usando, porque se cada um parar e pensar, inúmeras vezes a gente falou de alguém, alguma coisa na vida e em seguida aquela coisa, ou talvez até muito tempo depois, de alguma forma aquela mesma coisa aconteceu com a gente. A gente teve a oportunidade então de aplicar o que a gente falava tanto para os outros, e aí a gente vê que nessa hora não é tão fácil assim como a gente costumava dizer antes, de falar, vocês deviam ter feito aquilo e legal, agora é sua vez, você fez? Não. Então não que você possa julgar e usar isso como uma revanche para aquela pessoa, mas acredito eu que é um aprendizado que Deus tinha para você, dizendo, você não quis julgar dessa forma, como diz esse versículo, então agora está aí sua chance de fazer acontecer daquele jeito. E aí você percebe que não é tanto assim, né? E acho que até aquele exemplo, não chega a ser um julgamento, mas a situação lá de Paulo, que ele fala que ia negar 3 vezes, assim, não vou, mas na hora H, com as circunstâncias, você vê que não é tanto quanto você achava, você não tem tanto controle, e aí Deus acho que quer te dar uma lição, para na próxima oportunidade talvez você repensar um pouco disso, né? E aí, já estamos, acho que quase finalizando, tem só mais acho que alguns versículos, está dizendo assim, né? O que Deus preparou para a gente não era a gente julgar, Ele não colocou a gente na terra assim, estou trazendo vocês aqui para ficar julgando os outros, eu não consigo julgar, preciso de ajuda, igual é mais ou menos a nossa sociedade, né? A gente tem juiz
de várias instâncias, de vários assuntos, juiz do trabalho, juiz de vários assuntos para decidir temas específicos, né? Juntar os argumentos e proferir uma decisão. Deus não precisa disso, Ele não precisa da gente para isso. Ele tem todo o poder, toda a honra, Ele não colocou a gente com essa tarefa. Na verdade, Ele deixa bem claro na Bíblia que Ele vai fazer essa tarefa. Então, a gente não devia se preocupar com uma tarefa que Ele falou, porque Ele conhece muito bem, profundamente, cada um de nós para fazer essa tarefa. Então Ele vai poder sondar o interior, o coração de cada um. Aqui está falando isso em Salmos, né, 139, 13, 14, que é o primeiro versículo que está ali agora, que diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então é isso, Ele sabe muito bem, Ele que fez a gente, conhece a gente desde o início. Como aqui do assombrosamente maravilhoso, significa que independente da situação, pode ser boa ou ruim, Ele nos colocou ali. E que a obra dele então é perfeita, a gente precisa acreditar nisso e parar de julgar. E que Ele conhece muito bem a situação de cada um para Ele fazer esse julgamento de forma mais justa, né, mais correta. E aí o que a gente precisa para talvez conseguir agir dessa forma é pedir sempre também a ajuda do Espírito Santo, né? A gente pensar que como cristão já aceitamos a Jesus, temos a presença do Espírito conosco, precisamos pedir para Ele nos ajudar nesse momento, de nos fazer repensar e acreditar de que esse julgamento o Senhor vai fazer da melhor forma, né? E aí, o outro ponto que eu queria falar aqui para vocês, da minha listinha, é que é fundamental lembrar uma última coisa bem importante, que Deus, Ele quer a salvação de todos, né? Não de um ou de outro, ou só dos cristãos, ou só do pessoal brasileiro e não dos outros, ou Ele queria de todos, 100%, todos os seres humanos, seja homem, mulher, criança. Eu acredito que Ele queria de homossexual, de todos. A gente fala, Ele não queria dos comunistas, ou queria dos criminosos ou não. Eu acho que é de todos. Então, Ele, olhando assim a vida de Jesus, Ele não fez... em vários momentos Ele viu assim, o pecado, né, na presença dEle. Ele condenou de certa forma no sentido, não faça isso, mas Ele não ficou exercendo julgamentos, não agiu de forma violenta, não teve nenhum evento que você vê ali onde Ele afasta, digamos assim, com uma atitude que fosse acusatória de julgamento o próximo. Pelo contrário, Ele sempre tentou unir a todos nesse propósito de entregar a vida a Ele e ter a vida eterna. Acho que esse é o principal ponto que a gente deveria nos preocupar. E aqui em Romanos 14, 1, 3, eu acho que fala um pouco disso, de que acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Acho que na versão que ela leu na leitura lá era diferente, né? Não era de falar sobre comer, era falar, acho que, judeus e gentios, acho que é a versão que está falando. Mas no fundo o que está dizendo aqui é de grupos antagônicos, supostamente, né? Que faz uma coisa ou outra, que essas opiniões eu acho que são secundárias aqui. O que é importante que ele está querendo passar para a gente é que a gente não deve julgar um ou outro pelo tipo de atitude que ele tem sobre certas situações, mas sim pensar nisso, de que se a pessoa for fraca na fé, ou seja, distante de Deus, aí sim a gente precisa ter uma atuação que é acolher, ajudar nessa conexão, independente de outros fatores, que seja outras escolhas em outros assuntos. Isso ele está dizendo que é secundário. E
o que é importante é que isso, porque Deus quer no final acolher a todos. Então, se o motivo de não ter essa acolhida é a distância pela fraqueza na fé, sim, podemos contribuir, devemos, para acolher, mas não se valer de outros temas para afastar ou quebrar essa conexão, porque aí a gente vai estar fazendo o contrário do que ele nos pediu, de criar mais disputa, mais separação, e com isso tudo, foi falado muito bem acho, pela Lúcia aqui na abertura, hoje parece que está todo mundo cada vez mais frio, mais distante, mais longe um do outro por causa disso, porque a gente está muito preocupado em julgar e querer que o outro fosse igual a gente, né? Então, lembrar sempre isso, assim, o que ele fez de vir na Terra, Jesus, entregar a sua vida foi por todos nós, né, para a salvação de todos. Então, é importante estarmos juntos, lembrando disso e buscando isso, que a gente consiga, se for para falar do outro, seja para ajudar ele a entender essa mensagem, entregar a sua vida ao Senhor e conseguir com isso o que é mais importante, que é a vida eterna, porque ninguém é mais merecedor do que o outro com relação à vida eterna. Todos acho que têm esse merecimento. Jesus, Deus queria que todos atingissem isso, então qualquer justificativa de colocar os outros longe desse caminho é contrária à vontade de Deus, na minha opinião, pelo que eu entendo aqui da Bíblia. Então que a gente possa, através do Espírito Santo, nos questionar nesse sentido, né, de usar esse espelho, aqui indo a esse é o último slide, né? Vou ler aqui primeiro o versículo, então, que está falando. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então acho que eu queria para finalizar com esse último versículo, esse slide, era o seguinte, de que possamos usar o espelho assim, para olhar para nós mesmos e vermos isso. O que eu estou fazendo é de acordo com a vontade dele? Estou refletindo a vontade de Deus e estou gostando do que eu estou vendo nesse reflexo? Se for fazer um julgamento, que seja esse, de si mesmo e não dos outros. E o mais importante é que nós fomos chamados por Deus para transformar primeiramente a nós, para com isso poder, na sequência, ajudar a transformar os outros. Porque se a gente não se transformar tentando viver uma vida de acordo com a palavra, entendendo a palavra, para levar isso para os outros, espelhar isso para os outros, significa que a gente está perdendo uma grande oportunidade e está indo contra a vontade de Deus. Então, precisamos ter uma mudança nessa maneira de pensar e tentar isso, trabalhar para primeiro nos transformar e, se for para atuar na vida dos outros, que seja de uma forma positiva, levando uma mensagem e ajudando eles a também ter essa transformação em Jesus. Os outros assuntos, como ele falou aqui, são secundários, que dinheiro um ou outro tem, que tipo de pensamento político, que futebol, que um que torce para o outro, se é isso ou aquilo, ele não fala da importância de nada disso, ele fala que é secundário. Então, que a gente possa fazer isso, não julgar os outros, acreditar na promessa dele, que ele também falou isso, que ele vai voltar para fazer esse julgamento. Então, uma promessa de Deus a gente sabe que é cumprida. E isso, se preparar para esse julgamento, a gente ter certeza que isso, que a gente entregou a nossa vida e vai poder ter uma vida com ele, e que também estamos contribuindo com outros para esse mesmo objetivo, que eles também, nesse momento do julgamento, sejam julgados por Deus e não por nós, e que esse julgamento deles também seja um julgamento positivo, com a vida entregue a Deus, para que todos possam estar a vida eterna com Ele. Amém? Então era isso que eu queria trazer. Acho que Deus queria trazer, que Ele falou sobre julgamento hoje 2 vezes, e falou também na abertura sobre a separação das pessoas, que no fundo é muito feita pelo julgamento. Acho que Ele quer que a gente repense sobre isso, que possamos aí durante a semana pensar sobre isso e ver como que a gente pode olhar no espelho e agir diferente. Amém? Fazer só a última oração e passar para o pastor para fazer a oração também pelos enfermos e encerramento. Senhor Jesus, Pai, obrigado mais uma vez pela sua permissão estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, na Tua casa. Sabemos que quando tem mais de um reunido em Teu nome, o Senhor também está presente. E temos certeza que o Senhor queria que a gente aprendesse sobre esse tema, sobre o julgamento,
no dia de hoje. Foi trazido aqui em diversos momentos, que possamos então absorver essa palavra e através do Espírito Santo que habita em nós, poder aplicar isso no nosso dia a dia e estar conseguindo levar cada vez mais vidas para o Senhor, para que o Senhor, o justo juiz, possa fazer o julgamento de todos nós. Em nome de Jesus, amém.